E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gida Trinco, esse é o 140º vídeo do canal, e hoje a gente vai falar sobre o livro Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, um livro de 1944, romance de estreia da Clarice. Esse livro, gente, essa edição, na verdade, essa coleção da editora Rocco, que é um pouco mais antiga, eu tenho um apreço especial a ela, eu tenho um apego, na verdade, porque eu li Felicidade Clandestina lá na minha época de colégio, e, gente, foi muito marcante, é um dos meus livros de contos favoritos, fácil, fácil. E é um livro que eu realmente lembro de estar muito perto da época em que eu comecei a escrever também. Então é algo que me marcou muito profundamente. Eu gosto muito do Felicidade Clandestina. Li alguns outros livros da Clarice, mas nunca tinha lido esse romance de estreia, que ela realmente vem com uma potência. Ela chega destruindo tudo. Eu acredito que é um livro que também é muito caro a mim porque eu roubei esse livro. E essa história, na verdade, não é muito complicada. Para quem viu o vídeo do Amor dos Homens Avulsos, a resenha que eu fiz do livro do Victor Eringer, você sabe quem é o Flávio, e esse livro também era do Flávio, gente. Eu peguei depois que ele faleceu, tem até a assinatura dele aqui, uma assinatura linda, inclusive. E ele sempre me recomendava esse livro, eu sempre falava que eu ia ler, demorei um pouco para ler, mas cá estou. E primeiro eu vou falar, na verdade, gente, antes de falar do livro propriamente, eu preciso falar sobre os desafios de falar sobre Clarice Lispector num geral. A grandiosidade que é a Clarice é algo difícil de descrever e algo difícil de assimilar, na verdade. Você vê que os livros dela não vão ser muito simples, e nisso você tem meio que duas opções mais fáceis. Ou você vai estar ali diante daquilo e falar: meu Deus do céu, é demais pra mim, não consigo colocar em palavras, pelo lado amei, e pelo lado odiei, então não quero nem falar sobre, é um trem muito complicado. A gente tá tentando aqui um meio termo. A gente vai tentar falar sobre tudo que ela vai abordar, e que é muita coisa. Ela vai falar sobre questões humanas, sobre você sentir, sobre você existir, sobre você imaginar, sobre você criar, sobre você pensar. Ela vai falar de tudo, e são coisas muito atemporais, são coisas muito abrangentes. Eu acredito que ela vai falar da condição humana no geral. Todo mundo consegue acessar isso de alguma forma, e eu acho que tudo nesse livro, eu ficava assim, ela entende. Ela tá me entendendo, ela tá se entendendo. Eu ficava, meu Deus, como que ela consegue traduzir tanta coisa? É algo surpreendente, não é todo dia que aparece uma Clarice Lispector, mas é surpreendente também o fato dela conseguir colocar isso numa escrita e de forma consistente. Ela tem uma carreira literária tão vasta e com tantos livros e tantos livros bons, é surpreendente alguém ter se dedicado à escrita nesse nível e ter conseguido tanto sucesso. É algo muito admirável. Eu acho que os textos da Clarice também são densos de um jeito que vai permitir que a gente tenha muitas releituras. São livros muito legais da gente rever depois de muitos anos, releituras que realmente valem muito a pena. Eu tô doido pra reler o Felicidade Clandestina, inclusive, mas eu acho que é um texto denso que não te trava. Você pode ler com calma, sem pressa, você pode ler com muita pressa. Na verdade, eu li isso aqui em 3 dias, gente, foi muito rápido, e eu acho que não merecia ser tão rápido, mas foi ótimo mesmo assim. Então é aquela coisa que você consegue se aprofundar se você quiser, mas você também consegue ler numa velocidade mais corrida assim, e isso ser suficiente, isso ser muito bom, ser uma experiência boa de qualquer jeito que você leia. Particularmente, o Perto do Coração Selvagem, eu acho que os símbolos que o livro traz vão ser muito impactantes, eu acho que eles vão ser muito preciosos, são os primeiros símbolos que a escrita da Clarice está trazendo, tem alguns que eu ainda vou mencionar que depois se repetem, mas o poder de Deus eu acho que é algo que ela vai trazer de um jeito muito legal. Ela vai falar sobre quem é o outro que está ali na minha frente. Eu falei desse poder de Deus como se fosse algo muito importante no livro, é só um detalhe, mas o livro vai ter muitos detalhes que ela poderia fazer livros inteiros sobre, mas essas coisas que ela vai trazer, nós conhecemos alguém de fato, o que é ser feliz, são muitas perguntas nesse nível, e isso vai ser conectado de alguma forma a uma grande questão que é como que a gente vai se comportar nesse mundo. Eu acho que ela vai falar sobre essa insistência no erro de tentar achar uma coisa que vai dar significado para nossa vida. É o nosso único caminho, na verdade, a gente fica repetindo esse caminho, uma coisa meio mito de Sísifo, né? Mas a gente tem muitas alegrias nisso, a gente se diverte, a gente se frustra, e isso é ser humano. Mas existe uma trama, gente, acredite ou não. A gente vai ter a Joana, que é a nossa personagem principal, que ela vai estar numa autodescoberta que justamente vai durar a vida inteira, ela vai ficar nisso. A gente tem ela criança, e tem uma noção de criança muito interessante. Tem uma mãe morta, tem um pai
que vai acolher ela e que vai incentivar que ela brinque muito. Depois esse pai vai morrer, é uma coisa que ela vira órfã e aí ela tem que morar com a tia. É um negócio que a tia detesta ela. É muito divertido, muito tragicômico, assim, porque a tia é retratada de um jeito meio, meu Deus do céu, o que que essa menina tá fazendo? Eu tô morrendo de medo dessa menina, porque a menina tá mostrando que ela é complexa e a tia não consegue lidar com isso. E manda ela para um internato e no fim das contas a gente vai ter mais ou menos uma parte da infância assim mais condensada e depois uma vida adulta mais condensada. A gente vai ter o drama da vida de casada da Joana. É um drama real, gente. É bem novelesco no sentido de ter um trisal, de ter um triângulo amoroso, na verdade, fica essa dúvida. Tem um Otávio ali, que é o amor romântico, tem a outra mulher, que é a amante, mas elas se alternam sendo amantes, que tem essa coisa da Joana e da Lídia, por que que o Otávio uma hora se apaixona por uma e uma hora por outra, e por que que ele vai e volta, essa coisa de o que que faz cada uma se sentir viva também, existe um embate que as duas se encontram, o momento que elas se encontram é muito legal, eu gosto bastante, essa coisa do que vai repelir e atrair um ao outro. Elas têm uma química também, eu acredito. Eu acho que vai ter gente que vai discordar disso, mas eu vejo que elas também vão estar tendo uma curiosidade ali, porque elas são meio que opostas nessa coisa do que elas almejam. E o jeito que a Clarice vai falar sobre a condição de ser mulher nessa vida em que uma vai querer o casamento e a outra vai querer outras coisas muito mais abstratas e ver a vida de um jeito muito menos prático. Essa dualidade das duas, o que elas simbolizam também é muito bacana. E também vai surgir um outro homem uma hora, mas a trama, gente, eu posso falar dela mais, mas eu acho que não vale a pena porque o livro não é sobre a trama, ao mesmo tempo que ele vai contar essa história, tem como você resumir a história de algum jeito, para algum vestibular, alguém já deve ter feito isso, mas eu acho que os elementos marcantes são as imagens que o livro traz. Eu gosto muito do mar, eu acho que tudo que o Flávio lia tinha uma coisa de água muito forte, de mar também, de rio. Eu acredito que essa força que é o mar é muito interessante e é uma coisa que autores se dedicam. Existe uma poeta que chama Sofia de Mello Briner Henderson, um nome lindo e enorme e bem de poeta mesmo. A poesia dela inteira é dedicada a escrever sobre o mar. É praticamente só poemas sobre mar. E o mar tem essa dimensão, literalmente e poeticamente enorme, e a gente realmente consegue ver que é essa coisa que é materna. Eu gosto muito que em francês o mar é uma palavra feminina, em português é masculina. Existe essa coisa andrógena, existe essa coisa que a gente não consegue ver o fundo. Eu também gosto muito dessa imagem do mar. Aqui a água, no geral, também vai estar aparecendo como uma chuva. Vai ter uma cena da banheira maravilhosa, Jesus Cristo, que cena linda. É um nascimento na banheira, eu consigo visualizar a pele, assim, a pele não. Como é que chama, gente, quando você nasce? A placenta, assim, a água igual uma placenta quando ela tá saindo da banheira. Nossa, essa cena é linda, 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 linda. Ah! Meu Deus do céu, eu até gritei. Aqui também vai ter um ovo que vai estar na capa, inclusive, de tão importante. E eu demorei a entender que, assim, gente, a Clarice, pra quem não sabe, tem um conto muito famoso, que é o conto O Ovo, que vai falar justamente dessa coisa que ela não consegue descrever. É um conto que existe uma fofoca de que reuniram-se críticos literários para tentar entender esse conto, que chamaram até a Clarice, ela ficou, eu também não tô entendendo o que eu escrevi. Mas, gente, eu acho um pouco engraçada essa história, porque quando você leu Perto do Coração Selvagem, você vê que existe um negócio aqui que o pai chama ela de ovo, ela se vê como um ovo, existe a questão da cor branca, existe uma metáfora muito mais bem definida neste livro, que é o primeiro livro da Clarice, que vai fazer com que o conto do ovo fique muito mais fácil de entender. Mas enfim, fechando parênteses, a ideia do ovo é muito interessante, essa coisa que a gente não sabe o que está sendo formado ali dentro, que é muito frágil. Eu gosto muito dessa imagem também. E tem duas sensações que foram muito particulares à minha leitura do livro e que eu amei. Que enquanto eu lia, eu comecei a ficar consciente do interior do meu corpo, gente. Eu não sei explicar tão bem, mas em algum momento eu lia e eu ficava assim, eu tenho cartilagem aqui dentro. Existem partes do meu corpo que são cinzentas. Existem coisas aqui que são difíceis de eu conseguir aceitar que estão dentro de mim. Eu sentia isso enquanto eu lia e foi muito legal. E outra coisa que foi muito bacana foi eu me lembrar de sonhos enquanto eu lia o livro. Eu nunca, assim, nunca eu não sei, né? Mas é algo muito raro eu lembrar de sonhos num geral. E muito menos depois de muito tempo que eles já passaram. E aí eu fui lembrando, eu falei, meu Deus, eu já sonhei com isso.
eu conseguia lembrar. Nossa, foi algo indescritível, honestamente. É algo que eu realmente nunca vi acontecer na minha vida. Eu já li quantos livros só esse ano? Sei lá, uns 50, mas assim, pelo amor de Deus, é algo que você vê que é uma escrita que vai ir muito longe no inconsciente. Eu acho que ela vai se aventurar muito por esse lado também. Ela vai insistir tanto na escrita que ela vai conseguir colocar em palavras coisas que a gente evita muito. Ela vai realmente estar ali nesse limiar. A Clarice realmente vai com Deus. E outros autores também me vieram enquanto eu li isso aqui. E eles tinham uma relação com a Clarice. Eles viveram com a Clarice. E, ironicamente, eu lembrei do Caio Fernando Abreu. Eu lembrei do livro do Limite Branco, que eu já fiz resenha há muito tempo no canal. Mas o Limite Branco tá aqui, de certa forma. O Caio Fernando Abreu escreveu uma carta, que eu vou colocar o link aqui na descrição, inclusive, que é uma carta para a Hilda Hilst, que também foi outra autora que eu lembrei enquanto eu lia O Perto do Coração Selvagem, mas o Caio Fernando Abreu fala do primeiro encontro que ele teve com a Clarice. Ele descreve ela como se ela fosse uma alienígena, num lado positivo e num lado negativo. Ele fala como ela, como se a energia dela fosse algo de outro mundo, e como se ela fosse estranha e uma coisa difícil dele conseguir. Aí ele fala como, assim, é muito desconcertante o jeito que ele descreve ela. Eu recomendo muito a leitura dessa carta. E a Hilda Hilst, eu não sei o que ela respondeu, na verdade, mas de alguma forma, o que eu enxergo dela na Clarice é que ela também é uma autora que, quando eu leio, eu sinto que eu não alcanço bem o que elas falaram, que eu ainda não li o suficiente, eu ainda não tenho uma carga literária, ainda não consigo ler elas e aprender tudo que elas querem me falar. Eu acho que elas estão em um outro patamar, de verdade, literariamente. Eu acho que é um negócio que a Hilda Hilst, eu acho que ela lia uns 7 livros por dia. Como é que é? Não, como é que... Mentira, isso é totalmente absurdo. Mas ela lia, acho que umas 8 horas por dia, ela lia muito. Isso, tipo, todo dia mesmo. Então ela tinha uma rotina de leitura que era algo de outro mundo. Ela morava na Casa do Sol. Enfim, tô tangenciando um pouco mais para falar que essas autoras são realmente pessoas que eu acho que chegaram num outro nível e eu ainda não tô lá. Não sei se eu vou chegar lá um dia. Mas é um tipo de arte que, pra mim, você vê que se encaixa muito na escrita. Existem alguns livros que você pensa assim, vale a pena transformar em filme, vale a pena transformar em série, vale a pena traduzir para um outro tipo de mídia, sei lá, um audiovisual. É uma coisa tipo 100 Anos de Solidão, que fizeram a série, ou Grande Sertão Veredas. Assim, dá pra fazer? Dá, mas você tem aquela impressão de vale a pena, gente. O trem é tão bom, vale a pena? Tipo, é esse nível de literatura que eu tô falando. E aí eu vou ler pra vocês uns trechos, porque eu preciso ler. E foi muito difícil selecionar trecho, porque na verdade, gente, eu pegava um trecho e falava assim, isso aqui sozinho não tá indo. Eu preciso de 2 páginas pra ler tudo que eu quero. Então eu peguei trechos muito pequenos, mas que ainda não são tão pequenos, e que na realidade eu acho que não vão agregar tanto assim, mas espero que dê um gostinho, eu espero que tenha sido o suficiente. Vamos lá. Primeiro, sobre a bondade. Isso vem nas primeiras 20 páginas. Eu falei assim, imagina algum autor contemporâneo chegar e falar desse jeito com 18 anos. Mentira, não sei que idade ela tinha, acho que ela tinha uns 22 quando ela publicou o primeiro livro. Mas imagina alguém chegar com esse nível de coragem numa publicação inicial, assim, um sonho. Sobre a bondade, abre aspas. A bondade me dá ânsias de vomitar. A bondade era morna e leve, cheirava a carne crua guardada há muito tempo, sem apodrecer inteiramente apesar de tudo. Refrescavam-na de quando em quando, botavam um pouco de tempero, o suficiente para conservá-la um pedaço de carne morna e quieta. Eu gosto muito desse trecho, que ele fala da bondade como esse sentimento que a gente não quer ser associado a ela, apesar de a gente querer ser bondoso. A gente não quer ver essa fraqueza que a bondade parece ter. A gente não quer que essa bondade... Porque uma pessoa boazinha, a gente fica assim, que trem chato, né? Tipo, ela é tão legal, ela é tão galera. É exatamente assim. Ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Se fuder, sabe? Chata paca. É aquela coisa que a gente sabe que a gente deveria almejar, que a gente deveria ver isso como algo bom, mas na realidade a gente olha assim, nossa, a bondade é sem graça, a bondade é insossa, a bondade é sem sal. E isso traduzido nessas palavras ficou muito bom. Ficou bom demais. E aí tem uma conversa com a professora que também é ótima, que é, abre aspas. O que é que se consegue quando se fica feliz? Sua voz era uma seta clara e fina. A professora olhou para Joana. Repita a pergunta.
Silêncio. A professora sorriu arrumando os livros. Pergunte de novo, Joana, eu é que não ouvi. Queria saber, depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? Repetiu a menina com obstinação. A mulher encarava surpresa. Que ideia? Acho que não sei o que você quer dizer. Que ideia? Faça a mesma pergunta com outras palavras. Ser feliz é para se conseguir o quê? A professora enrubesceu. Nunca se sabia dizer por que ela avermelhava. Notou toda a turma, mandou-a dispersar para o recreio. Não vou falar mais nada, gente. Já vou concluir o vídeo falando que é apaixonante esse livro, dá até raiva. E o Flávio tinha bom gosto, né? Ele namorou comigo também. Mas, de qualquer forma, o livro é fantástico. Recomendo super. Amei. É algo que eu consegui fazer um vídeo, mas foi com muita dificuldade, porque, honestamente, eu queria ler uma vida disso tudo. E foi algo muito divertido de se assimilar, de alguma forma, mas não foi tão simples, mas Clarice é esse exercício, é esse desafio que vale muito a pena. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.